dando continuidade nas apresentações, nosso grupo vai falar sobre o ensaio de usabilidade novamente, né? Composto pelo Jonathan, João Vitor e pelo Samuel. Trouxemos dois artigos aí, né? Sobre o tema geral, e o Samuel vai dar início aí com o artigo. Então, pessoal, dando início às apresentações, vou falar um pouco sobre o artigo do efeito do nitrogênio na usinabilidade do aço inoxidável austenítico, uma avaliação utilizada a técnica da esclerometria pendular instrumentada. Então, pode passar. Citando a introdução, temos que os aços inoxidáveis têm sido largamente utilizados, né, em componentes que trabalham em condições corrosivas, né? E o nitrogênio é um importante elemento, né, de liga que aumenta simultaneamente a vida, né, relacionada à fadiga, a limite de resistência, a resistência à fluência e a resistência à corrosão. No caso, essas são as propriedades que são bastante importantes, né, particularmente do nitrogênio, em algumas aplicações, né, que envolvem desgaste e corrosão. No caso, a gente tem uma hipótese, né, que seria mais aceita aí no presente trabalho, no qual explica o efeito do nitrogênio sobre as propriedades que promovem e aumentam o caráter metálico, né, das ligações químicas, e promovem a ordenação do curto alcance, né, em comparação às soluções sólidas ali entre as ligas austeníticas. A fabricação dos aços, né, são triviais devido ao baixo limite da solubilidade do nitrogênio no metal líquido, né? Recentemente, foi desenvolvido um tratamento termoquímico, né, de baixo custo que permite o teor, né, de nitrogênio da superfície dos aços, que no caso é chamado, né, de nitratação gasosa em alta temperatura, que no caso é o NGAT. Esse tratamento, né, ele é expondo ao aço a atmosfera, que no caso ele vai sofrer, né, algumas temperaturas entre 100 a 1.200 graus Celsius. E o objetivo do trabalho, né, presente trabalho, é apresentar e estudar o efeito do nitrogênio e a resistência ao desgaste, o risco, né, do ácido inoxidável austenítico, 1NS S3043, submetido à nitratação gasosa, né, em alta temperatura, como eu citei, e usando, né, o ensaio da esclerometria pendular de único passo. Pode passar. Nesse artigo será abordado alguns temas, né, que eu vou citar de forma geral, e que no caso seria a resistência ao desgaste e a usinabilidade do aço, né, que vai ser tratado, que no caso é o inoxidável austenite com o NS S3043 nitretado, que no caso ele vai estar em uma alta temperatura. A nitretação gasosa, né, que no caso vai ser no alcance maior dela, que é de 1.200 graus Celsius, em relação à atmosfera, né, que ela foi realizada para obter algumas amostras, que tem teores crescentes, né, de nitrogênio em relação à superfície, que varia de 0,05 até aproximadamente 0,45 graus, graus não, 0,45% em cima do seu peso, né? E os ensaios de esclerometria que foram realizados em um pêndulo de instrumentado, que no caso é de um único passo, né? Que ele vai dar possíveis medidas, né, de forças normais e tangenciais durante o ensaio. Também temos a energia específica, né, absorvida, que no caso ela vai ser calculada ali através da relação da energia absorvida no ensaio e a perda da massa, né, observada, e o aumento do teor no nitrogênio, que no caso ele vai dar a solução ali final que causou o aumento da energia específica, né, absorvida. Pode passar. Como obtém, né, falando um pouco dos métodos, né, as camadas nitretadas com a profundidade de 0,5 a 2 milímetros em tempos de tratamento de 5 a 12,5 horas no trabalho, ele vai discutir, né, as possíveis possibilidades de usar um pêndulo, né, esclerométrico de um único passo para avaliar as propriedades tribológicas e a usinabilidade desse aço, né, o aço inoxidáveis, submetido a alguns tratamentos, como eu citei anteriormente, né, o tratamento termoquímico, que é a nitratação gasosa em alta temperatura. E relacionado, né, à nitratação, temos que as amostras para os ensaios, né, de dureza, ela vai ser resistente
ao desgaste e aos ensaios de impacto, né? Eles vão ser utilizados uma chapa, né, de 6 milímetros de espessura do aço inoxidável austenite com NSS30 43 laminado a quente, né? Onde a composição química, né, nesse aço está ilustrada na tabela 1 e seus tratamentos, né, de nitretação, eles foram feitos em um forno, né, tubular a 1.200 graus Celsius, sob pressão de 0,13 megapascal. E agora, né, falando sobre o processo, né, esclerometria pendular de passe único, né, explicando essa técnica, né, é uma técnica muito barata e viável, né, para avaliar a dureza dinâmica e a resistência à abração de diferentes materiais, que no caso os ensaios eles vão ser realizados em um pêndulo, né, em um único passo, que eles são avaliados a usinabilidade do material em si, né, e o seu próprio funcionamento ele consiste na figura ao lado representada que tem a liberação de um pêndulo, né, composto por um penetrador, onde ele vai ser solto em uma determinada altura e com o objetivo de produzir um risco na sua superfície ali superior, né, onde ela está fixada na parte inferior da trajetória do pêndulo, né. Então ele vai passar, vai riscar a peça e essa vai ser as amostras, né, que seriam o ensaio, né, submetido de um único passo, que seria o ensaio do risco, né, de risco, né, e em um pêndulo Sharp, né, modificado a 50 joules de capacidade. Pode passar. Em relação aos ensaios de impacto Sharp, né, vão estar expostos ali corpo de provas, né, que foram entalhados, ensaiados a uma temperatura ambiente, né, de 27 graus, e uma máquina de ensaio de impacto, e vai ser, como citei anteriormente, né, vai ser lançado de uma altura, né, do pêndulo, né, que foi ajustado para trabalhar em uma energia acumulada de 35 joules, resultando em uma velocidade de riscamento no início do contato entre a ferramenta e a amostra, que no caso vai ser de 3,16 metros por segundo. E a profundidade do risco ele vai ser controlada por meio do ajuste vertical ali do êmbolo, né, do pêndulo, perdão, do porta-amostras, né, e ele vai ser ajustado para 105 micrômetros. E as amostras vão ser analisadas com base ali no microscopia óptica e a microscopia eletrônica de varredura. Pode passar. A tabela 2 mostra alguns resultados para a gente, né? Com base no ensaio de indentação, né, que é uma técnica que permite a obtenção de dureza dos materiais, análise química e a energia absorvida no ensaio de impacto. Temos que o teor de nitrogênio da superfície, né, das amostras ele cresce com o aumento da pressão parcial de nitrogênio. E pode observar que tem um forte efeito, né, de endurecimento do nitrogênio em relação a um efeito fraco do aumento do coeficiente de encroamento, né, que é o N, e do índice de ductibilidade. No caso, vai ter um aumento do teor de nitrogênio, né, de 0,5%, aumentando a dureza de 2,05 para 3,2 gigapascal. E assim, né, obtendo o melhor, né, os melhores desenvolvimentos, os melhores resultados. Já em relação à amostra, né, em relação ao ensaio de impacto Sharp, eles sofreram uma deformação plástica, né, macroscópica, antes de fraturar da maneira 100%, né, dúctil. Então, a tabela ela mostra alguns ácidos nitritados, né, em alta temperatura que não tiveram a piora sensível, né, da resistência ao impacto em relação ao aço, né, apresentado no trabalho inicialmente, que é um NS S3043, não nitretado, né? No caso, o aumento do teor de nitrogênio ele vai diminuir a resistência ao impacto, né, que variou, né, de 171,5 para 159 joules. Pode passar. A figura abaixo ela vai representar, né, o efeito do nitrogênio nos resultados, né, obtidos no ensaio de riscamento. Como a gente pode ver, né, tem alguns valores médios, né, de parâmetros analisados, que seria a energia absorvida, a perda da massa, a energia absorvida específica, a máxima força normal, né, e a relação entre a força tangencial e a força normal. E no qual a curva, né, da distância do riscamento, bem como a relação da força tangencial ali, da força normal, durante o evento de riscamento para cada componente, né, cada tratamento estudado. E explicando o que as imagens nos trazem, né, seria basicamente
a energia específica absorvida aumentando com o aumento do teor de nitrogênio, né? Então, enquanto a energia absorvida e a perda da massa diminui, né, o teor de nitrogênio vai aumentar e a perda da massa também, né, por remoção do material, vai diminuir rapidamente com base na energia absorvida, né, levando em consideração o aumento da energia absorvida específica. Então, a gente pode observar também, né, que a máxima força normal em relação à força tangencial e a força normal e tangencial permanece praticamente constantes, né? A força máxima praticamente não varia, né? Devido à geometria ali do risco, né? Como tem a geometria da ferramenta e a profundidade de risco, então ela não vai ter uma variação. Então a máxima, né? A força máxima normal, ela é influenciada em menor extensão pelas propriedades plásticas, né, do material. Pode passar. Na figura, né, abaixo, vai representar a variação da força em função da distância de ensaio, né, de riscamento, para cada uma das condições de tratamentos termoquímicos. Então, a curva da variação seria a variação da força vezes a distância, né? Então, a gente pode observar que a máxima força tangencial ocorre no meio do ensaio de riscamento, onde a profundidade de riscamento é máxima, né? Então, quando a gente obtém a força máxima normal, ela ocorre no último terço da trajetória da ferramenta, né, sobre a amostra. A gente consegue observar também que tem uma alta frequência de oscilação da força tangencial depois do primeiro terço de risco. Essa oscilação é provavelmente devido à estabilidade, né, de contato ali da ferramenta da peça, da amostra ali que a ferramenta vai fazer o sul. Pode passar. Temos a figura, né, que mostra as superfícies riscadas de duas amostras contendo 0,0, né, e 0,31% de nitrogênio. Né? As paredes do risco do início, elas, no caso, elas são relacionadas à letra A e à letra C do riscamento, né, são mais suaves do que no meio do risco. Então, o mecanismo que a ferramenta, né, meio que gruda na peça, então ocorre essa oscilação, né, de alta frequência, que é observada na força tangencial após o primeiro texto de riscamento. Pode passar. Nessa figura, temos a relação, né, entre a região da borda do risco e uma amostra de 0% de nitrogênio, onde a gente consegue observar o volume do material retirado, né, pela ferramenta que foi deslocada ali pelas bordas na nossa amostra. Né? Então, a gente consegue observar a deformação plástica, né, com ocorrência de linhas de escorregamento, né, da região ali, que é bem dúctil. Então, a remoção do material ela vai ocorrer principalmente por uma combinação dos mecanismos, né, de microcorte. Pode passar. Então, temos a conclusão, né, do trabalho, que no caso o autor cita, né, que o ensaio de esclerometria pedular de passe único ele é adequado para avaliar os comportamentos, né, tribológicos do aço inoxidável austênico, um NS, S3043 nitretado, com os teores de nitrogênio de até 0,5%, né, e também o tratamento da nitretação gasosa em alta temperatura aumenta a resistência do risco do aço inoxidável, né, austenítico com o NS S3043. Então, a gente vai ter um aumento, né, do teor de nitrogênio em solução sólida até um teor de 0,5%, o que vai ocasionar, né, vai levar uma energia específica absorvida bastante elevada. E agora, João Vitor vai dar continuidade, né, falando do próximo artigo. Bom, dando continuidade, né, o segundo artigo tem o título de O que os testes micromecânicos podem revelar sobre os processos de usinagem. Ele tem uma abordagem um pouquinho diferente, né? Aqui ele traz uma fundamentação teórica, né, uma pesquisa com esse tema, né, os testes micromecânicos, no qual ele reúne artigos terceiros para dar uma fundamentação ali, para levar para a prática, né, idealizar um teste, variando alguns parâmetros, simulando uma usinagem de maneira diferente, né, com uma abordagem diferente que a gente vai apresentar já já para vocês. Só contextualizando então aqui, né, a busca pelos esforços significativos para investigar os fenômenos do nível de escala microscópica durante o processo de remoção de material, né? Então, ele quer entender os fenômenos que ocorrem nas superfícies da peça após e durante a operação de usinagem, né? Realizando
esses testes micromecânicos com uma resolução significativamente alta, né? Então ele pega zonas e camadas de superfícies específicas e faz uma análise microscópica sobre os parâmetros que influenciam digamos, nos parâmetros mecânicos, nas propriedades mecânicas do material. Vale ressaltar que esses testes micromecânicos acontecem de modo in situ. Esses testes ou ensaios in situ significa dizer que os testes são realizados no local ou no ambiente que o equipamento está instalado, né? É, Ao invés de você deslocar um corpo de prova, por exemplo, para um laboratório ou para um ambiente controlado, os testes in situ eles são feitos no local do uso, né? Então você tem a finalidade de avaliar o desempenho, a funcionalidade ou a segurança, até mesmo a integridade estrutural do componente mais precisa, avaliando o comportamento em seu ambiente, né? Considerando alguns fatores preponderantes para o tal funcionamento, como fator de carga, vibração, temperatura, umidade e outros parâmetros, né? Então, aqui é basicamente o estudo dos mecanismos de remoção de material em nível micrométrico, né? Usando o que? Aquela abordagem diferente que eu havia dito, que são identadores. Então, ele faz essa aproximação do movimento de remoção de material realizado por identadores. Já já a gente vai ver, beleza? Então, dando um pouquinho mais de contexto, de subsídios para a gente entender o que vai ser abordado no artigo, ele acaba analisando as cargas mecânicas que ocorrem no, no processo de, no processo de usinagem, né? Essas cargas de termomecânicas, perdão, a gente se refere a elas como as tensões de deformação do resultado da interação entre a força e o calor, né? Então, essas fontes de geração de calor como o atrito, né? Entre a ferramenta a ferramenta de corte e a peça, a deformação do material e a própria dissipação de calor, elas tendem a variar a temperatura na zona de corte e nas superfícies adjacentes ali também, nas regiões adjacentes. Então isso pode causar expansão térmica desigual, por exemplo, que vai resultar em tensões residuais, tensões térmicas além da deformação da peça, influência da vida útil da ferramenta também, e, é claro, a integridade da superfície, né? Que é o teste de rugosidade, por exemplo. Isso aí vai. E como é que a gente faz? Como é que a gente consegue modelar esse teste, por exemplo? É a adição de sensores chaves, né? Como uma câmera de alta velocidade ou de imagem térmica. Claro que você está variando a temperatura, então você quer analisar termicamente como é que estão as regiões adjacentes e as regiões de usinagem, então é bem importante você, de grande valor, você ter essa câmera. Então você tem diferentes aspectos no processo de usinagem, né, como a deformação de material ou rachuras, então você compromete a superfície, né, o acabamento superficial, então você acaba vendo por esses testes, por essa abordagem que ele traz, como é que você consegue inibir, né, que quando você inibe é, é, a não a não qualidade superficial, né, o chamado scratching, ou scratching, você você acaba removendo essas arestas cortantes desgastadas ou danificadas nas ferramentas de corte. Então, você acaba regulando ou setando melhor através desses testes realizados, a velocidade de corte, avanço, você consegue selecionar uma geometria mais adequada. E claro que para isso você precisa de equipamentos que permitem você fazer esses estudos para você chegar numa análise de micromecânica in situ mais assertiva, por exemplo. Então você tem esse estágio aí, estágios lineares de miniaturizados, né? Esses
pisoelectricamente aí, então você tem que fazer esse investimento. No caso, quando a gente se refere a isso daí, é basicamente movimentos lineares precisos e controlados, né, em um sistema menor ou reduzido, assim podemos dizer, que você consegue aplicar, repetir em uma escala, digamos, considerável para você validar o seu teste, enfim. Então, você faz o uso da microscopia aí no caso, né? Além dos sensores de força, né, para você analisar toda a dissipação de força de todos os movimentos, avanço, profundidade, enfim, então você tem que ter esses sensores, além dos microscópicos de alta tensão, de alta ampliação, perdão, que você vai ter capaz de fazer uma análise morfológica com mais precisão, né? E claro, uma peça de trabalho que você vai conseguir implementar. Aqui nessa imagem aí que vocês estão observando, é uma imagem simplificada de como é que seria essa câmera de testes, por exemplo, em situ, né? Daí você tem esse equipamentozinho aqui, ó, que faz a mágica acontecer, que é a abordagem diferente que ele traz aí para modelagem de processamento aí, de usinagem, do processo de usinagem, que são indentadores, né? Já já a gente vai falar um pouquinho mais. Então, é através desse equipamento e com esses equipamentos que eu acabei de falar, através desse indentador aqui, que ele consegue fazer a análise, a estimativa, levando em conta a fundamentação teórica que ele apresenta, né? O que valida, o que dá subsídios para ele confirmar, por exemplo, o que está acontecendo na superfície ali e o porquê está acontecendo aquilo. Então, ele simula, por exemplo, uma velocidade de corte errada, setada de maneira incorreta, daí ele valida isso com os artigos terceiros, falando o porquê isso acontece, e daí ele implementa nesse indentador esse comportamento, né? Ele simula ali e consegue avaliar melhor. Aqui uma ampliação daquele equipamento que eu falei dos indentadores, né? Comercialmente ele está disponível aí para testes in situ, para avaliação da micromecânica. Aqui, o que, que esses que aquele equipamento ele costuma dar? Ele serve para você coçar, entre aspas, ou arranhar é, a superfície da peça, simulando, por exemplo, aquelas variáveis setadas erradas, profundidade, corte. Então, se você seta uma velocidade de corte diferente, incorreta, você vai estar arranhando a superfície da sua peça, introduzindo má qualidade superficial, por exemplo, aumentando atrito, enfim, implementando tensões residuais para a sua peça, que futuramente pode causar falhas, né? Então, esse indentador Berkovitch aí, ele faz esses riscos na superfície, ou sulcos na superfície, para você fazer essa análise, né? E daí ele simula a operação de corte para cisalhamento da formação do cavaco ali. Aí você consegue variar materiais dúcteis e frágeis e ver o comportamento do cavaco, o comportamento do deslizamento ali do corte do cavaco. Daqui é quase que eu tô, confirmando o que eu havia dito para vocês. Olha lá, ele induz arranhões, né, em materiais dúcteis e frágeis na deformação da região dúctil, né? Então você consegue ter essa capacidade de variação de testes, variando a ponta do indentador, né? A gente conhece aí como é que é o teste de compressão, por exemplo, usando o indentador. É bem semelhante a essa dinâmica, daí você consegue variar e, e ver como é que é, né? Simulando a ponta da ferramenta, formando a, o cavaco, né? Ou até mesmo quando você tem uma ponta desgastada, você tem aquelas que está numa velocidade incorreta, você tem a formação das arestas, né? Indesejáveis aí que dá má acabamento superficial na peça, né? A rugosidade, certo? Então, no desenvolvimento aqui, né, é só uma análise um pouquinho mais superficial dela, é que aplicando os testes, né, implementando a indentação no processo, você tem os microcortes das arestas e aí você consegue avaliar como é que está o comportamento, por exemplo, da superfície aí, microscopicamente, como é que está a estrutura superficial ali, mesmo não enxergando a olho nu,
com aquele teste ali, com aquela preparação, você consegue. No mais, o Jonathan vai dar continuidade aí na apresentação do trabalho. Bom, dando continuidade, falar a respeito agora dos resultados que obtiveram aí desse artigo. E a primeira análise aqui que ele fez, né, desses resultados o levantamento e a comparação, né, com os métodos convencionais ali que a gente tem, né, de velocidade de corte, principalmente. Podemos destacar aí a velocidade de corte do método abrasivo aí, ou corte diamantado, né, que é bastante comum, e eles geralmente são na escala de metro por segundo, né? E a gente tem casos até que em ordens mais baixas podem atingir milímetros por segundo, alguns arranhões instrumentados, ou até em ordem micros, né? Então a gente vê como que a precisão desse ensaio, né, pode chegar e pode obter. Bom, à medida com que a gente tem o aumento da carga e da tensão aplicada, a gente promove um aquecimento ali na região aí que tem os microcontatos, né? Levando em consideração que essas ranhuras são bem pequenas, né? E como foi citado anteriormente, e ela acontece ali numa região ali bem pequena mesmo, né? Então, isso acaba que esse aquecimento ele promove ali fissuras, né? E isso é exclusivamente relacionado com a propriedade mecânica do material, levando em consideração que ele tem ali, né, passa por uma região mais dúctil ali, né, uma transição mais dúctil, e com isso tem essa formação aí de fissuras aí, né, no material. Pode passar. Bom, a respeito do efeito da temperatura, uma vez que já foi destacado aqui que a temperatura ela é crucial ali, né? Na análise que a gente vai ter desses traços, sobre os efeitos da temperatura, né? Na região de micro-arranhões, né? A temperatura, de microcontato, a gente tem esse acréscimo de temperatura, tudo que a gente envolve na usinagem. Quando a gente envolve a temperatura, a gente sabe que ela altera, né, as propriedades mecânicas dos materiais. Operação de usinagem, e dentre elas a gente pode destacar a temperatura devidamente à transição frágil dúctil em materiais quebradiços. As propriedades isso vai ser muito importante, principalmente dos metais, ele vai determinar ali a questão de fissuras, né, a quantidade de fissuras que vai ter na nossa análise. Essa acréscimo de temperatura e essa mudança das propriedades, das operações de usinagem, destacar algumas coisas que são bem comuns, a ductilidade foi visualmente ela é muito afetada ali, muito destacado durante o artigo, que foi a transição dúctil-frágil. Essa transição, ela nada mais é do que visivelmente ali a gente consegue perceber, né, alguns materiais quebradiços ali em volta desses riscos, né, algumas regiões de fraturas. Então, isso vai ser determinante ali na nossa análise quando a gente está fazendo, principalmente se a gente estiver, né, analisando composições químicas, né, de outros materiais, a gente consegue perceber através disso. Mas, tirando isso, a gente também consegue perceber através de algumas operações e técnicas que a gente consegue implementar, né? E uma delas é elevar a temperatura, né? Do nosso procedimento. Isso vai fazer com que a gente afeta a ductilidade diretamente e isso vai proporcionar que a gente tenha uma região mais suavizada durante a nossa técnica, né? Ou dos micro-arranhões, né? Que a gente faz com o indentador. Então, a gente consegue estar adicionando a temperatura de uma forma externa, né, e consegue ter um controle mais preciso ali, né, daquilo que a gente está querendo analisar. Então, a gente consegue, a partir disso, né, e dessas análises, verificar para diferentes temperaturas quais seriam, né, os comportamentos que a gente tem através dessa técnica de micro-arranhões, sendo, então, um assunto bastante interessante, né, e que pode determinar vários parâmetros aí quando a gente está fazendo esse tipo de análise. Pode passar. Bom, nessa imagem a gente vê a figura A e a figura B ali, né, retratando temperaturas diferentes. E exatamente aquilo que eu falei, na figura A ele mostra ali a 23 graus, né, a gente tem a presença de várias fissuras ali, né, regiões de fraturas ali. E na região B ali, né, na figura B, a gente tem a 170 graus, um risco mais suavizado, né, com alguns pontos, né, que ainda tem algumas fraturas ali, mas bem inferior ali ao que a gente apresentou na outra figura. Pode passar. Evidenciando o que eu falei, né, agora de uma aproximação dessas imagens,
A gente tem ali na figura do lado esquerdo, a figura A, com a temperatura ambiente ali, a gente vê como que a gente tem várias fissuras paralelas ali, né, ao longo desse risco. Já na figura B, a gente consegue observar, né, a suavidade desse risco, né, através do acréscimo de temperatura. Então a gente começa a perceber que a temperatura ela vai influenciar diretamente aí durante o nosso processo e ela vai ser um fator crucial aí que a gente vai ter que estar analisando, né, para ter coerência ali, né, no nosso resultado final. Pode passar. Bom, além da temperatura, a gente também tem os efeitos da geometria ou movimento da ferramenta, né, que vai ser crucial ali para a gente estar determinando ali alguns parâmetros, né. Bom, basicamente a gente tem dois tipos ali principais que a gente consegue destacar, sendo eles a área essa de ferramenta esférica ali, né, que é do lado esquerdo ali. Ela está na ordem de 10 micrômetros aí, né, esse raio dessa ferramenta. E também do lado direito ali a gente tem uma ferramenta que ela já foi destacada aqui, que é um indicador, né, Berkovitch, que ele é a cerca de 10 nanômetros, então a gente tem uma região bem afiada e ela vai ser muito utilizada aí quando a gente está fazendo análise de materiais ductis, né? Diferente da esférica, que é bastante utilizada em materiais mais resistentes, exatamente por isso, né? Por apresentar uma região ali com a dureza bem mais elevada, então essa análise esférica ela é bem mais empregada. Pode passar. Bom, aqui só destacando mesmo, como que ficaria então essas duas análises? Do lado direito a gente pode destacar em uma região com material mais duro aí, né? Como que seria se o material ele fosse indentado aí, tivesse essa análise, né? Esse risco que a gente costuma dizer desses micro-arranhões. Do lado esquerdo, com a ponta mais afiada, né? De que maneira a gente consegue obter aí, né, a característica do material e ver como é que ele se comporta, né? Então a gente vê que na ferramenta Berkovitch a gente consegue ver em dois sentidos diferentes, né? O que a gente consegue obter e como é que é a taxa de remoção do material também. Então a gente vê que a gente consegue ver vários tipos de análise ali, né? Variando alguns fatores, temperatura, sentido, raio da ferramenta que a gente está utilizando, e isso tudo vai ser importante para a gente conseguir, né, detectar no final o que a gente está querendo analisar. Pode passar. Bom, na lubrificação, a gente é comum, né, a gente perceber que a lubrificação ajuda bastante, e isso é evidenciado aí nessa imagem lá direita, a gente vê com a lubrificação como ficaria esse risco aí, né, se a gente tivesse feito o mesmo procedimento. Então, só para exemplificar mesmo o efeito da lubrificação aí, né, quando a gente está fazendo esse tipo de análise. Pode passar. Bom, então concluindo, o que a gente consegue tirar desse trabalho, né? Todos esses ensaios aí, né, ou basicamente o ensaio principal que a gente destacou, que é o in situ, ele é muito interessante porque ele consegue ali fazer essa aproximação ali do caso de usinagem real e ele faz de uma maneira isolada, né? Ele evita que a gente tenha todos aqueles efeitos adversos, sejam vibrações, temperaturas excessivas, vários parâmetros que a gente tem que configurar e traz aqui para uma análise micro, que é bastante interessante, né? Porque a gente sabe que é muito difícil de mensurar quando a gente está ali, né, no ambiente mais físico ali, né, com vários fatores trazendo essa incoerência aí na nossa análise. E ele vai ser fundamental aí para a gente estar conseguindo, né? Principalmente se tratando aí de como é uma análise micro, uma taxa de remoção bastante alta que ele proporciona, né? Apesar, né, dessa análise que ele faz, principalmente considerando os indentadores, né, com esses raios da ferramenta bem pequenos mesmo. A gente também consegue determinar ali, né, e as características dos mecanismos, né, desses elementos de grãos individuais, que é algo bem complexo ali, né, da gente estar observando ali, né, de uma maneira mais macro. Isso é bastante importante, né, porque a gente consegue entender, né, como é que é o funcionamento ali acerca da plasticidade cristalina. Então a gente consegue ver, né, o comportamento do metal ali bem numa análise bem criteriosa. Isso vai ser bastante interessante quando a gente está, né, tratando dos materiais que realmente, quando a gente está falando de usinagem, acaba sendo bastante superficial, né? Então a análise dessa ela vai ser bem rica e vai ser bem interessante para a gente estar fazendo.
outro ponto também, que ele tem um curso muito limitado, muito pequeno, e consegue ter essa taxa de remoção tão alta. Então a gente acaba tendo ali presença de cavaco, né? E a gente chega até algumas situações que a gente não tem a geração de cavaco. Então a gente vê como que existem algumas análises, né? Que elas são tão criteriosas e vários fatores vão alterar, principalmente por ser uma análise micro, né? Então a gente consegue ver que a gente vai alterando, né, várias características ali da nossa análise e vai ter resultados completamente diferentes. Além disso, também a gente consegue ver várias alterações de propriedades da superfície do componente, alterando, né, vários fatores. Então, tudo isso vai corroborar, né, para a gente ter um resultado final aí e várias amostras aí, né, para a gente ter, né, vários bancos de dados para a gente estar comparando, levando em consideração que a análise macro ela é muito imprecisa e não traria tanta confiança quanto esse tipo de análise. Então, o nosso artigo, né, que a gente apresentou é basicamente isso. Agradeço a colaboração e se alguém tiver mais algum comentário, se não, essas nossas referências.